seguindo aqui com o nosso 3 em 1, gente, numa audiência na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, afirmou que o protagonismo das eleições pertence ao Tribunal Superior Eleitoral. Paulo Sérgio Nogueira levou o coronel Marcelo Nogueira de Souza, técnico do Exército, para essa comissão. Segundo o coronel, o risco de ameaça externa é mínimo. Nogueira apresentou 3 recomendações essenciais aos militares para o pleito deste ano. A primeira, inclusive, é pela realização dos testes de integridade nas urnas, nas mesmas condições do momento da votação na própria sessão eleitoral. A segunda e a terceira orientam a realização de teste público de segurança nas urnas do modelo 2020 e a fiscalização e auditoria também independentes. São 5 horas e 35 minutos. Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News, a gente vai discutir um pouco dessa fala, dessa ênfase do ministro da Defesa em relação à fiscalização e uma certa testagem aí das urnas eletrônicas. Eu quero uma avaliação de vocês. Como é que está repercutindo esse assunto? Marco começa. Paulo, aqui você tem uma relação que deve ser, e é bom que seja, sinérgica entre Tribunal Superior Eleitoral e Forças Armadas, que tem corpo técnico, que tem uma equipe especializada, pronta para atuar dentro dessas áreas e circunstâncias. Quer dizer, eu não vejo polêmica aqui. Agora, quando você fala para mim, poxa, o TSE tem ministros que fazem discursos políticos atacando as Forças Armadas, subjugando as Forças Armadas, insinuando que as Forças Armadas estão participando de algum tipo de projeto maligno para atacar o poder e a democracia. Pô, a hora que você começa a ver isso em entrevista do ministro aqui no Brasil, em palestra do ministro no exterior, você começa a ficar com a pulga atrás da orelha. Você fala, poxa, peraí, qual é... Para mim é o efeito contrário, né? O ministro fala isso das Forças Armadas ou do presidente da República, a pulga que fica atrás da orelha é, poxa, qual é a agenda desse ministro? O que ele quer com esse discurso? Porque é exatamente o mesmo discurso pipérnico ou da esquerda ou do pessoal do PT que a grande mídia tem adorado e aplaudido, e incentivado. Tudo que acontece agora, a grande mídia está espirrando e fala, opa, peraí, Bolsonaro promove discurso de ódio que leva a atos violentos pelos seus seguidores, que a qualquer momento podem sair por aí gritando Bolsonaro mito e atirar nas pessoas. A gente está nesse nível de delinquência jornalística dos grandes meios de comunicação. É ridículo um negócio desse. Então, quando o TSE se posiciona de maneira ponderada, regular, normal, é como deveria ser. E eu aplaudo isso. Agir dentro do seu ambiente institucional. As Forças Armadas fizeram recomendações que parecem ser muito ponderadas e eu espero que elas sejam incorporadas e adotadas no escrutínio no processo eleitoral desse ano. Piper, não tem alguma sugestão feita pelo ministro da Defesa que você vê problema? Bom, primeiro que o lote de sugestões ele já diminuiu bastante, né? Porque outro dia eles estavam, eram júris esperneantes aí a perder de vista porque tinha um pacotaço lá de 15 sugestões. Então agora são 3, né? Sendo que das 3, o TSE já respondeu que a terceira já foi incorporada, a segunda eles estão resolvendo e a primeira, que diz respeito inclusive à biometria, o TSE informa que isso não vai ser possível resolver agora, catar agora, porque não há como você captar os dados biométricos de 100% dos eleitores. Ou seja, são respostas técnicas. E é bom, é muito importante que o ministro também tenha baixado o tom, porque não custa a gente reforçar, e o ministro reconhece isso, que as eleições, a organização das eleições é de responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral, que convidou para participar de todo esse processo, desde da fase de testes, ao envio de sugestões e tal, várias entidades, inclusive de peritos, o Exército e também observadores, pessoas fiscais dos partidos políticos. Então, o TSE não vetou a participação de ninguém. Agora, o que ele não aceita são sinalizações de imposição. Afinal de contas, a responsabilidade de organização das eleições, segundo
diz a Constituição é dele. Ninguém nunca falou em sentido contrário. Ninguém. Ninguém. Tá. No ambiente oficial, institucional, lá em Brasília, ninguém. Ninguém. Isso. É fake news. Não é fake news, não. Você está insinuando. Inclusive, e você insinua fake news. Marco, você é o Pinóquio Mor. Tem até charge aqui agora, recebi aqui. Pode ganhar charge que você quiser. Inclusive, você tem aumentado os decibéis aí quando se sente como... agora há pouco mesmo. Muito bem, gente. Sem aumentar os decibéis por aqui, Constantino, eu quero uma análise sua dessas falas de hoje do ministro da Defesa, por favor. Paulo, o ministro da Defesa não disse nada demais. Ele disse o óbvio, o protagonismo das eleições pertence ao TSE. E a gente sabe disso, e é por isso que a gente não dorme muito tranquilo, porque esses ministros do STF/TSE adotam uma postura absolutamente politizada e militante. E isso gera desconforto. Eles garantem que o sistema é inviolável, o sistema não é inviolável. O resto do mundo todo, muito mais desenvolvido, não adota esse mesmo sistema. E nós temos que confiar em Barroso, Fachin e Alexandre de Moraes. Então, é uma coisa estranha. Convidam as Forças Armadas, aparentemente, para essa comissão de transparência, só para dar uma aura de legitimidade. Depois, alfinetam as Forças Armadas. É tudo muito esquisito. Agora, as Forças Armadas estão tentando fazer o seu papel, melhorar o que for possível melhorar. Agora, não conseguem atingir o âmago da questão, que é justamente essa caixa preta centralizada lá no supercomputador, naquela salinha lá com 20 pessoas. Então, não adianta dizer que tem o boletim de urna. Isso não é a mesma coisa que você materializar o voto para poder ter uma aferição pública, que é o que os países desenvolvidos fazem. O deputado Paulo Eduardo Martins, falando na Comissão de Fiscalização do Senado, organizada e presidida pelo senador Girão, ele fez um discurso de 10 minutos que eu recomendo a todos que assistam. E um trechinho lá importante, ali aos 3 minutos mais ou menos, ele mostra justamente que a Corte Suprema da Alemanha rechaçou um modelo como o nosso. Por quê? Porque diz que é inconstitucional no seu país você não poder ter a aferição pública, que, aliás, está na nossa Constituição aí também, né? Sendo ignorada há anos. Então, veja, é preciso ter legitimidade. Como é que você consegue legitimidade? Todos os eleitores acreditando que em quem eles votaram recebeu o voto. Isso existe hoje? Não. Quantas pessoas, mais ou menos, não confiam muito nisso? 1/3 do eleitorado, segundo algumas pesquisas? É um número muito significativo. Em vez do TSE atender a essa demanda, ele rechaça isso como golpismo. Ele rebate isso como coisa de gente negacionista. Quer dizer, é um negócio muito estranho. Então, enquanto eu for livre para desconfiar dessa turma que aí está fazendo isso, eu vou desconfiar. Conrado, o ministro, inclusive, propõe uma votação paralela com cédula de papel no dia da eleição para que possa haver uma testagem. Como é que você vê essa proposta especificamente e a repercussão dela? Na realidade, isso é porque já não dá mais tempo de fazer qualquer outra transformação na urna eletrônica, né? Materialmente, já estamos em cima das eleições. Mas é interessante nós explicarmos para o nosso telespectador, Matias, que o ato de votar, ele tem que ser completamente protegido, ele tem que ser completamente sigiloso, ele é secreto. Mas ele é um ato administrativo. A partir do momento que o voto ele é colocado dentro de uma urna ou dentro de uma urna eletrônica, qualquer que seja o meio, a partir daí o seu processo de escrutínio, de exame, de contagem, tem que ser o mais transparente possível. É isso que diz a nossa lei. A gente tem uma justiça que cuida da votação, mas o sistema de votação não é um julgamento da justiça. Vocês entendem que eles estão somente prestando um serviço público de organizar as eleições. Portanto, o verdadeiro protagonista das eleições é o próprio povo. E esse sistema tem que ser o mais transparente possível, porque o voto é quando nós abrimos mão da nossa liberdade para que alguém, os nossos representantes escolhidos, digam o que tu pode ou não fazer, onde é que tu pode ir, o que tu tem que deixar de fazer. A gente viu durante a pandemia aí o que os nossos governantes fizeram conosco, mandando ficar em casa, não podendo sair, não podendo trabalhar. Tu vai escolher exatamente uma pessoa que vai mandar na tua vida. E é por isso
que esse processo tem que ser o mais transparente possível. O que me chama a atenção sempre é o fato da nossa justiça eleitoral, que deveria concorrer para essa maior transparência, viver colocando empecilhos nesses aspectos. Inclusive, o Fachin teve até uma fala ali que me pareceu até uma piada, ele dizendo, as Forças Armadas são muito bem-vindas, vão poder analisar as eleições, mas as próximas. Nessa aqui nós não vamos autorizar. Então, me causa estranheza nós vivermos essa realidade. Quanto à votação manual, Matias, isso aí só serve para propaganda para o Barroso querer dizer aí pelos congressos do mundo que o Brasil agora quer retroagir, votar tudo manualmente, porque a gente sabe que de uma forma bem específica, né, se nós teremos alguma alteração para as urnas as eletrônicas nessa votação, já não dá mais tempo de fazer, já não dá mais tempo de construir a quantidade de urnas necessárias para fazer um voto impresso. Então a gente está aí chovendo no molhado e eu acho que o representante das Forças Armadas não falou nada além do óbvio. Constantino pontou muito bem, quem é responsável por tudo isso, por administrar esse serviço, né? Não é um julgamento, é administrar esse serviço, é o nosso TSE, que, por incrível que pareça, é um tipo de justiça, uma força da justiça, uma célula da justiça que só existe aqui no Brasil. Mas vamos girar o assunto, por favor, Marco, só para fechar, por favor. Eu fico chateado porque o Piperno ele nunca reconhece a existência de ativismo judicial onde tem. E é uma coisa óbvia e ululante. Ninguém aqui... o meu ponto é, por mais que você seja de esquerda, Piperno, o que deixa o pessoal, inclusive da audiência, até um pouco estarrecido é isso. Você não enxergar onde tem ativismo, independentemente da sua filiação partidária ou coloração ideológica. Só isso. Esse suposto ativismo judicial é uma resposta ao movimento golpista. Tá vendo? Por favor, Marco, pode seguir. Não existe resposta. A provocação vem do judiciário. Essa inversão, permita-me aqui falar uma coisa grave. Essa inversão que o Piperno faz é exatamente a narrativa pipérnica vigente na imprensa e no próprio judiciário, e é muito perigoso. Porque vale tudo. Isso é Minority Report, assim, eu vislumbro um golpe do Bolsonaro, portanto eu vou rasgar a Constituição, agir como militante, perseguir bolsonaristas e dar um golpe. Isso é muito grave, isso não pode ser dito de forma tão banalizada na imprensa, num microfone poderoso. Não, Liviana, até porque quando ele já insinuou em jogar fora das 4 linhas, isso não é uma suposição. Isso não é. Ele disse que tem gente jogando. Ele disse que tem gente jogando, então dá o contexto. Inclusive, quem deveria proteger é a Constituição, né? Vamos deixar bem claro e dar nome aos bois sem dizer especificamente quem é quem. E esse ambiente de esgarçamento institucional, a maior ironia de todas é o processo será conduzido no TSE por Alexandre de Moraes, que hoje no Supremo Tribunal Federal é a figura mais polêmica, mais controversa, que exerce de maneira mais taxativa, objetiva e obscena ativismo judicial. Isso é uma regra. É a vez dele dirigir o TSE. Mas a ironia não é essa. Ponto. Eu estou falando que ele é a pessoa que está titularizando o inquérito das fake news. Ele está tocando o inquérito das fake news. Ele prorrogou o inquérito das fake news agora, anteontem. Exatamente para perseguir pessoas que divergem da opinião política. E você queria que então tivesse arquivado um inquérito que ainda tem coisa a investigar? Deixa eu só trazer um exemplo. Imagina se lá no condomínio do Piperno lá, tem uma votação, o Piperno, tem um síndico lá no... Digamos que eu seja o síndico do condomínio do Piperno. A gente tem votação de condomínio. Aí todo mundo votou. Daí eu vou dizer o seguinte, agora eu vou lá para minha casa, vou contar os votos e já trago o resultado para vocês. Tu aceitaria, Piperno? É claro que não, Conrado. E a questão não é essa. A questão não é essa. Mas é óbvio que eu estou descendo, por exemplo, aqui. Mas, por exemplo, olha... Mas é isso, Piperno. Olha, grave é isso aqui. Lá vem. Uma declaração do presidente Bolsonaro de hoje de manhã sobre o Cássio Nunes Marques. Coloquei o piauiense, uma pessoa profundamente conhecedora do que é o judiciário. Tem nos ajudado muito lá. Nem falo com ele. Ele sabe o que tem que fazer. Seguir a Constituição. Aliás, é bom que você tocou nesse assunto tentando desviar. Isso é uma interpretação. Porque a imprensa pipérnica, a mídia pipérnica, chama o Cássio Nunes e o André Mendonça. André Mendonça de ministros bolsonaristas. Eu nunca vi na história da mídia chamarem de ministro tucano ou ministro petista os outros. Eu nunca vi. É um negócio escancarado demais, meu Deus.